eu coloquei o título da mensagem de hoje, o porquê do Natal. Apesar de que a gente ainda está 2 semanas do Natal. Mas eu quero falar durante essas 3 semanas, hoje, semana que vem, no dia 23, a respeito dessa mensagem. Eu falei para vocês que eu gostaria que vocês saíssem do culto do dia 23 e fosse para a sua casa, para a sua família, onde tem pessoas ali que muitas vezes, nós temos na nossa família, pessoas que vão estar celebrando o Natal, mas não conhecem o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador. Então, um dos versículos mais famosos da Bíblia, que a gente provavelmente já sabe, decora e salteado, está lá em João capítulo 3, versículo 16, leiam comigo aí. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Sabe? Lá nos Estados Unidos, tem o campeonato de futebol americano. E sempre tem uma pessoa que vai no campo de futebol e coloca assim, João 3,16. Pode cuidar. Por anos ele faz isso. Para liberar essa mensagem, para que as pessoas possam ir lá e ver o que diz esse texto. E sabe, tu poderia trocar ali, botar o meu nome e o teu. Porque Deus amou ao Samir de tal maneira. Vamos lá, eu vou ler, porque Deus amou, e você vai falar o teu nome. Amém? Vamos lá, 1, 2, 3. Porque Deus amou de tal maneira. Eu queria que isso impactasse o teu coração. Ele amou você de tal maneira. Quando fala o mundo, aqui são as pessoas, não são as coisas desse mundo. São as pessoas que entregou o seu único filho. O seu único filho. Alguém um dia disse, eu não sei quem foi, que um sino não é um sino até que você faça ele badalar. E uma canção não é uma canção até que você vá lá e cante essa canção, até você cantar. E o amor nunca é amor até você se doar. Porque a palavra amor no original, no hebraico, significa dar a si mesmo. Não é dar o que está sobrando, não é dar aqui, ou ofertar aquilo que não faz falta para mim, mas é um amor sacrificial. E a Bíblia diz aqui que Deus, Ele deu o seu Filho por amor a nós. Não dá para deixar essa mensagem passar assim à toa, amados. Mais um ano vai se passar. Então toda vez que tu te lembrar do Natal, não deixa de lembrar do sacrifício, não deixa de lembrar que quem aqui é pai? Na semana passada, o pastor Moses falou a respeito de um pai que foi testado no seu amor. Estão lembrados? Quem era esse pai? Abraão. Lembram disso? Que Abraão, Deus pediu para ele fazer um teste com ele, para ver até quanto que ele amava a Deus. E ele foi lá e disse para ele assim, tu não me negou o teu filho, o teu único filho, porque Abraão foi até o fim e estava pronto para sacrificar. Mas Deus foi além de Abraão. Abraão, ele não deixou sacrificar. Se tu pegar aquele texto lá de Gênesis capítulo 22, onde diz assim, me dá o teu filho, teu único filho, e Abraão está pronto para sacrificar, ele diz, não toque. E aí tu passa aqui e tu lê esse texto aqui, mas Deus entregou seu filho. Ele não deixou Abraão fazer, mas ele entregou seu filho. Então nós cantamos que Deus enviou o seu Filho amado. E nós vamos celebrar, pessoas têm o presépio, pessoas vão ver o menino Jesus numa manjedoura. Eu falei semana passada, não me importa a data que ele nasceu de verdade, ele veio ao mundo. Sim ou não? Jesus veio ou não veio ao mundo? O próprio Deus em forma de homem veio ao mundo porque nos ama. E é isso que importa. Deus enviou seu Filho amado, amados, e nós precisamos descobrir o porquê. Qual que foi essa missão? Mas antes disso, tu tem que ter essa certeza de que tu é amado pelo teu Criador. Sabe, toda dor que tu sente, e eu sinto dores às vezes no meu coração, eu já me decepcionei muitas vezes, às vezes você provavelmente já sentiu a dor de uma desilusão, o que é ser traído, o que é ser enganado. Toda lágrima que eu já chorei, toda lágrima que você já derramou, mesmo assim eu quero te dizer que Ele te ama e Ele se importa. Ele se importa, a palavra de Deus diz o seguinte, leia comigo aqui em Isaías capítulo 63. Diz assim, porque Ele dizia, certamente eles são meu povo, filhos que não me mentirão. E aí a Bíblia diz que Deus se tornou o seu
Salvador. Mas daí vai adiante, ele diz assim, ó, em toda a angústia deles, em toda a angústia do povo, quando o povo passou por dificuldade, quando eu chorei, quando tu chorou, onde ninguém mais viu, lá na tua cama, tu colocou a tua cabeça no travesseiro e tu te questionava, existe um Deus, existe uma resposta, existe uma verdade, e o teu coração estava angustiado. A Bíblia diz aqui que com toda a angústia deles, Deus também foi angustiado. Já pensou num pai? Eu fico pensando, é lógico que é assim. Porque se os meus filhos estão passando por dificuldade, eu fico mais angustiado. Eu me angustio mais. Como que Deus não vai se angustiar? E aí a Bíblia diz assim, e o anjo da sua presença os salvou pelo seu amor e pela sua compaixão. Ele os remiu, comprou da escravidão, redimiu. Nós já falamos sobre isso. Falamos sobre a palavra redimir, é a mesma. Ele os remiu, os tomou e os conduziu todos os dias na antiguidade. Então, por que do Natal? Para que Deus veio ao mundo em forma de uma criança que cresceu, virou um homem? Para que Ele teve que nascer naquela manjedoura? Sabe, nós temos que ver o que Jesus falou a respeito. Por que Ele veio? Então, na verdade, amados, durante essas 3 semanas, eu quero trazer uma palavra bem simples para vocês. Não vai ser nada tão substancial como a gente de vez em quando estava fazendo no livro de Efésios. Vamos voltar para o livro de Efésios. Eu sei onde nós estamos, capítulo 4, versículo 7. Vamos voltar para lá. Mas nessas semanas eu quero falar a respeito do Natal. Eu quero que você entenda um pouco mais a simplicidade da mensagem da cruz. Então vamos ver para que Jesus veio. O que ele diz no capítulo 10 de João? O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então a primeira coisa que Jesus diz, a razão pela qual Ele veio, por que Deus enviou seu Filho amado? Bom, Ele veio para que nós tenhamos vida e tenhamos uma vida em abundância. Mas nós não podemos esquecer do restante do versículo. Ali está dizendo que tem um outro personagem, um ladrão. Ele veio para quê? Roubar, matar e destruir. E eu te pergunto hoje, na tua vida, tem alguma coisa que tu te sente roubado? Tem algum pedaço da tua história, pedaço da tua família, que tu te sente roubado? Porque não é Deus quem faz. Tem alguma parte dessa vida abundante que tu não está experimentando, que não foi restituído ainda, não está restaurado? Tudo aquilo que foi roubado, a paz que é roubada, a saúde que é roubada, o teu relacionamento com as pessoas que tu ama, e de vez em quando tu vê assim que está destruído, que tu não consegue nem conversar com essas pessoas, familiares, marido e esposa, pais com os filhos, qualquer coisa, preste atenção, qualquer coisa que foi destruída, está aí a culpa. A Bíblia está dizendo, palavras do meu Senhor Jesus, do teu Senhor, Ele diz que não é Ele, mas tem um ladrão que veio para fazer isso, para roubar, matar e destruir. Tudo aquilo que te machuca, tudo aquilo que tem machucado o teu coração. E eu de novo vou falar para os pais, a coisa que mais machuca o coração de um pai é quando os filhos não estão fazendo aquilo que o pai pede. Aquilo que agrada o coração do pai. Não é mais lei nem obrigação. Chega numa idade, teus filhos, onde ou eles te obedecem ou não te obedecem. Mas a Bíblia diz que Jesus veio para nos dar uma vida, e uma vida em abundância. Essa semana, e eu sei que alguns vão se alegrar muito, a maioria de vocês vai se alegrar, mas essa semana, no meu aniversário, eu fui visitar minha mãe. E ela fez uma cirurgia no joelho, ela estava aqui ontem até no meu aniversário. E começamos a conversar, e ela está com problema de audição, não consegue ouvir muito bem, tem que gritar com ela, falar muito alto. E ela começou a reclamar de mim, disse, maninho, me chama de maninho, não escuto direito, meu joelho já não está funcionando. Eu falei, mãe, Salomão, o homem mais sábio da Bíblia, ele diz que isso é normal. E aí eu peguei um texto lá em Eclesiastes capítulo 12, onde diz, adora a Deus nos dias da tua mocidade, ou serve a Deus nos dias da tua mocidade, porque quando chegarem os dias maus, e aí Salomão começa a fazer uma ilustração. Pega e abre em Eclesiastes capítulo 12.
Ou então o Vlad pode jogar na tela lá, se não for te dar muito trabalho, Vlad. Eclesiastes capítulo 12. Eu li esse texto aqui. Versículo 1 em diante. Eclesiastes capítulo 12, versículo 1 em diante. Quem encontrou? Se não, já está aí, ó. Versículo 1 diz assim: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias, e cheguem os anos em que dirás, não tenho prazer neles. Eu perguntei para a mãe, tu está tendo prazer hoje em dia, nos teus dias? Ela falou, nada, tudo dói, tudo dói. E eu fui adiante, vai adiante, Vlad. Antes que se escureçam o sol e a luz, e a lua, e as estrelas. O que ele está dizendo aí? Tu não consegue enxergar mais direito, está ficando ceguinho, de tão velho, está se escurecendo o sol, a luz, a lua, as estrelas, tornem a vir as nuvens depois da chuva, fica tudo cinzento. Passa adiante, Vlad. No dia em que tremerem os guardas da casa. Eu falei, mãe, os guardas da casa, Salomão, o homem mais sábio do mundo, está dizendo aqui que são os braços, os nossos braços, e se curvarem os homens fortes. A Bíblia diz, e cessarem os moedores, por já serem poucos. Sabe o que é moedor? O que é moedor? São os dentes, está perdendo todos os dentes. Está falando de uma pessoa que está ficando velha. E se escurecerem os olhos, os que olham pelas janelas. Vai adiante, Vlad. E as portas da rua se fecharem. Quando for baixo o ruído da moedura, ou seja, está fazendo um barulhão lá, os caras estão serrando madeira ou fazendo qualquer coisa, tu não escuta mais, está surdo. Então o barulho que está fazendo é baixo. E nos levantarmos a voz das aves, e todas as filhas da música ficarem abatidas. Vai adiante, Vlad. Como também quando temerem o que é alto. Daí eu perguntei para a mãe, hoje, sair na rua aí, encontrar uma pessoa muito alta, muito forte, se essa pessoa se levantar contra você, contra a tua vida, tu vai ter medo, não tem o que fazer. Depois que a pessoa está velha, quando era mais novo, quando era mais nova, podia encarar, né? Engraçado que na minha Bíblia, no versículo 13, diz assim, no dia em que tremerem os guardas da casa, mas aí fala entre as vírgulas aqui, os teus braços. Está assim na tua? Volta ali, Vlad, eu quero ver no versículo 13 como é que estava ali. Essa aí é a Almeida Revista Atualizada? Sim? Ó, no dia em que tremerem os guardas da casa. Mas não está ali, naquele texto não está. Quem aí tem na sua Bíblia, quem está escrito assim, ó, no dia em que tremerem os guardas da casa, daí está escrito os teus braços. Quem tem aí? Aí depois, e se curvarem os homens outroras fortes, e aí está entre vírgulas, as tuas pernas. Quem tem? É esse texto que eu li. Eu não sei que linguagem é essa aí. Ah, então tá. Eu vou ler aqui na minha então, porque aqui está mais claro nesse texto, diz assim, e se curvarem os homens outroras fortes, estou no versículo 3, que são as tuas pernas, e cessarem os moedores da sua boca, porque já são poucos, e se escurecerem os teus olhos nas janelas, e os teus lábios, como se fossem as portas da rua. Aqui nesse texto está dando detalhe do que é cada coisa. As portas são os lábios, ou seja, eu conversava com meu sogro, e o meu sogro, ele não consegue falar numa voz que tu escute mais. Então, praticamente, essas pessoas, os mais novos, têm isolado eles. Porque para falar com o meu sogro, tu tem que gritar. E quando ele fala contigo, tu não escuta, porque a voz dele está assim, ó, nem do passarinho, assim, sabe? Não sai mais voz. Não sai mais. E eu li esse texto aqui para minha mãe, amados. E eu falei, mãe, a palavra de Deus está dizendo que a gente tem que, enquanto é tempo, antes de chegar na eternidade, a gente tem que se acertar com o nosso Criador. Tu acredita que o teu Criador é um Deus de amor, é um Deus bom, é um Pai? Ou tu acredita que Ele é um Deus vingativo? Olha em tua volta, vê tudo que Ele criou, vê quanta fartura que Ele colocou. E eu estou conversando com ela, e ela está me ouvindo. Eu disse, se Deus realmente resolveu pagar a nossa dívida através de Jesus, te custa tu dizer obrigado, Deus? Te custa tu olhar para Deus e dizer, se tu fez isso, eu quero te agradecer? Se Ele resolveu fazer desse jeito, quem somos nós para questionar Deus e dizer, não, está errado a maneira pela qual tu
perdoa os pecados, eu não compreendo, eu não quero, eu não aceito. Se ele quis se transformar num homem. E eu dei o exemplo para ela de que uma vez o Caleb, quando colocou a mochila nas costas, eu falei para vocês, daqueles 9,99 lá em Balneário Camboriú, e estava escrito assim, se quebrar, pagou. Só porcelana. E eu falei, vamos meu filho, ele se virou com a mochila sem prestar atenção e derrubou uma prateleira inteira. Inteirinha. Tinha uns 9 anos de idade, 8 anos de idade, botei ele debaixo do meu braço, fui no caixa, e a minha pergunta para o caixa foi, quanto que eu devo? Porque eu sou pai de uma criança. E eu falei para ela, se eu fui lá e paguei uma prateleira inteira de porcelana, por que que Deus não pode ter decidido no seu coração pagar pelos nossos pecados? E quem somos nós para questionar os métodos dele? Não é muito mais fácil, se é verdade, aceitar? Enfim, amados, eu fiquei conversando com ela, eu disse, mãe, eu vou orar pelo teu joelho. Tu deixa eu orar pelo teu joelho? Pode orar, meu filho. Sempre aquela história, oração não faz mal para ninguém, né? Papá. E aí eu orei pelo joelho dela. Eu disse, mãe, agora que eu orei pelo teu joelho, eu quero fazer uma outra oração. Eu não queria que tu chegasse na presença de Deus e Deus te perguntasse a respeito de Jesus e tu dissesse para ele que tu não quis ou que tu não compreendeu, mas que tu te humilhasse na presença dele agora e pelo menos dissesse obrigado. Convidasse Jesus para morar no teu coração. Tu aceita? Pela primeira vez, mas já faz 20 anos, mais que eu estou convertido, mais de 20 anos. Ela me deu as mãos e ela falou com a boca dela que recebia Jesus no seu coração. Amém? Pode aplaudir a Jesus por isso? Muçulmana. E por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes a gente se questiona onde é que está Deus, que eu não vejo Deus agindo, eu não vejo Deus fazendo nada, mas Deus nunca para de trabalhar pelos seus amados, nunca. Aquele foi o melhor presente de aniversário que eu ganhei. Eu escrevi para o meu irmão, para o Tata, ele mandou um áudio chorando, escrevi para a Arife, ela deu pulos de alegria. O que nos custa aceitar o sacrifício de Jesus Cristo? O que nos custa acreditar que Deus é um Deus que nos ama? Que tudo aquilo que foi roubado tinha um ladrão envolvido no meio. Que tudo aquilo que está meio que fora do lugar hoje nas nossas vidas tem um ladrão no meio e nós temos que focar no nosso Deus. Amém? Tem coisas erradas, sim. Tem coisas que não estão funcionando, sim. Tem coisas que não estão nem um pouco legais na minha vida, na minha família. Mas eu confio no meu Deus. Amém? Eu confio no meu Deus, amado. Então todo machucado, tudo aquilo que tem te machucado no teu coração, lembra do Natal. Lembra que Deus veio na forma de uma criança indefesa. Não vem de Deus esses machucados, não vem de Deus essa usurpação. Ele veio para restituir. Vem desse inimigo do ladrão, que só veio para roubar, matar e destruir. Amém, amados? Nós precisamos crer em Jesus. Porque ele disse que ele veio para que nós tenhamos vida e uma vida em abundância. Jesus disse que veio para que tu tenha uma vida abundante. E para poder nos dar isso, preste atenção, para poder fazer com que nós tenhamos essas bênçãos, esse projeto, essa missão de Deus. Vamos ver mais um texto onde Jesus vai falar assim, o porquê que ele veio. Depois nós vamos ver o que ele teve que fazer. Leia comigo aí, Lucas capítulo 4. Está escrito assim, então, Jesus, no poder do Espírito, o que está escrito ali? Regressou para Galiléia, lá para a terra onde ele foi criado. Voltou para a terra dele. E a sua fama correu por toda a circunvizinhança. E ensinava nas sinagogas, sendo glorificado por todos. Versículo 16 assim, indo para Nazaré, que é a cidade, uma das cidades da Galiléia, indo para Nazaré, a cidade onde ele cresceu, a cidade não onde ele nasceu, onde ele cresceu, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, e aí está escrito o quê? Segundo, tá, isso não tem nada a ver com o Natal nem com a pregação, mas eu sublinhei para lembrar de falar para vocês. Se Jesus tinha costume de ir na igreja, na época era a sinagoga, se todo sábado ele frequentava um local onde se lia as escrituras, onde a palavra de Deus era lida, será que nós não precisamos? A palavra de Deus diz, não deixai de congregar como é costume de alguns. Não deixai de congregar. E se Jesus, ele podia dizer, não, eu conheço a palavra, eu sou a palavra, eu transmiti a palavra. Mas ele estava lá, todo sábado congregando, porque a Bíblia diz que era costume dele
e nos cultos. E a Bíblia diz o seguinte: e ele levantou-se para ler. Então lhe deram um livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito. E isso a gente sabe, está lá em Isaías capítulo 61, se não me engano. O Espírito do Senhor está sobre mim. E aí está escrito agora a razão pela qual ele veio, os motivos para que ele veio. Pelo que me ungiu para evangelizar o quê? Os pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu ao assistente e sentou-se. E todos na sinagoga tinham os olhos fitos neles. Então Jesus passou a dizer: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Eu sou esse ungido de Deus que veio para fazer essas coisas. Para fazer o quê? Se eu voltar um slide aí vocês vão ver. Evangelizar os pobres. Libertar os que estão presos, cativos pelo diabo. Não somente os oprimidos, mas os que estavam presos. Eu era um desses. Eu não estava apenas oprimido, eu estava endemoniado, preso, algemado. Eu literalmente, no mundo espiritual, eu senti como se algemas, correntes se abrissem quando Deus estava me libertando. O que mais? Restauração da vista aos cegos. E aqui, amado, Jesus curou cegos físicos? Sim, mas eu creio que está falando de algo mais aqui. Nos dá visão espiritual. O mundo está cego. O mundo está cego. Por que o mundo está cego, pastor? Porque o mundo está correndo atrás do vento, como eu já expliquei para vocês. O mundo está a todo vapor. A máquina não pode parar. As pessoas estão correndo. Termina um ano e vem o outro. E eles não lembram. Eles não passam em frente ao cemitério. Todos os dias tem um sendo enterrado. Todos os dias na nossa cidade tem no mínimo um. Quanto mais em cidades maiores. Eles não lembram da eternidade. O mundo está cego. Ninguém se preocupa, ninguém leva em conta que Deus enviou Jesus. Por que Deus então mandou Jesus Cristo? Se é para mim ficar correndo só atrás das coisas daqui, só atrás dos prazeres daqui, se eu não devo me preocupar com nada, eu devo dar para a minha carne tudo o que ela pede. Aí eu diria para ti, amado, como o apóstolo Paulo falou: vai então, se não tem vida eterna, comamos, bebamos e nos embriaguemos. Se não tem vida eterna, deixa eu te falar, se não existe vida eterna, isso daqui é o melhor que tu vai ter. Aproveita bastante, nem venha, não perde tempo, 1 hora, 2 horas da tua vida num culto domingo. Se não tem vida eterna, tu tinha que estar curtindo. Não tinha por que ser fiel à tua esposa, nem você ao teu marido. Não tinha por que ter nenhum princípio moral. Não tinha por que orar pelos teus filhos e fazer o bem. Não tem por quê. Se não tem vida eterna, não tem por quê. Porque se não existe Deus, não tem nem certo nem errado. Se não existe um Deus, não existe certo nem errado. É só a minha opinião contra a tua opinião. E as pessoas estão vivendo assim hoje. Ninguém mais aceita que tem um certo, que tem um errado. As pessoas se escandalizam quando a gente fala: não, isso não está certo. Mas se não tem Deus, quem define o que é certo e errado? São os políticos lá de Brasília? É eles que vão definir na lei o que é certo e errado? São eles que vão te dizer o que fazer? Eles merecem? Eles são seres humanos como eu e você. Então eles vão lá e passam uma lei. Por exemplo, no Uruguai agora é permitido fumar maconha. Tu pode plantar, tu pode comprar, tu pode colher e tu pode fumar. Até 2, 3 anos atrás era contra a lei, era errado. Agora lá no Uruguai é certo. Aqui no Brasil continua sendo errado. É assim que funciona? São as leis dos homens, são opiniões. Tudo é muito relativo, pastor. Tudo é muito relativo. Não tem nada certo nem nada errado. O que é certo para ti pode ser errado para mim. Então vai viver
Porque se não tem um Deus absoluto para te dizer o que é certo e errado, tu tinha que estar vivendo conforme a tua cabeça, não deixar ninguém te dizer o que é certo e errado, não deixar ninguém, porque nenhum ser humano vale mais do que tu, não tem uma pessoa nesse mundo que a opinião dele pode valer mais do que a tua, não importa se é o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que agora botou a embaixada americana em Jerusalém, porque disse que lá é a capital, não importa se é o Barack Obama, não importa se é o Michel Temer, não importa se é o Lula, se é a Dilma, não importa quem é o cara, não importa o título, não importa se ele é rei ou se é a rainha Elizabeth da Inglaterra, ele é um ser humano de carne e osso que nem eu e você, e a opinião dele não vale mais do que a tua. E aí, meu irmão, é o lugar que eu quero que tu pare para pensar, porque provavelmente a maioria das pessoas chegam para ti e talvez já disseram isso para ti: eu não acredito em Deus porque tem muita coisa errada no mundo. Quem já ouviu falar isso? Eu já ouvi. Eu não acredito em Deus porque tem muita maldade no mundo, tem muita coisa errada. A primeira coisa que tu pode dizer para essa pessoa é o seguinte: presta atenção, está me dizendo que não acredita em Deus porque tem muita coisa errada? Eu quero dizer o seguinte: se não existe Deus, que a gente está dizendo que não existe Deus porque tem muita coisa errada, se não existe Deus, não tem nada errado e não tem nada certo, porque se não existe Deus, quem define o que é certo e errado? Quem define? Aborto é certo ou errado? Certo ou errado? Falem comigo. Mas é a tua opinião? É da tua cabeça? Tem gente que está abortando hoje. Na opinião deles, eles estão certos, eles têm uma vida inteira para viver, ela é jovem ainda, quer cursar a faculdade, ela foi lá e abortou. Quem disse que está certo e errado? Roubar, está certo ou errado? Quem disse? O cara pode dizer assim: não, tu teve mais chance do que eu, tu foi para a escola, tu teve uma boa educação. Eu não tive chance nenhuma, meu irmão. Então é o seguinte: eu vou botar uma arma, um cano na tua cabeça, vai me dar todo o teu trabalho desse mês aqui. Está certo? Está errado? Quem define se é certo ou errado? Se não tem um Deus para definir o que é certo e errado, meu irmão, se não tem um Deus para te dizer isso sim e isso não, são só opiniões. Nem Hitler estaria errado. Ah, pastor, mas Hitler matou um monte de gente. Se não tem Deus, na cabecinha louca dele, ele estava fazendo bem, porque ele estava purificando uma raça ariana, um povo branco, um povo diferente, um povo puro. Na cabeça dele, era isso que ele estava fazendo. Eu iria morrer. Você talvez iria morrer também. Só os mais branquinhos aqui, dos olhos azuis. Quem sabe o Ivar se escapava. E aí? Ele estava certo ou estava errado? Estava certo ou errado? Mas quem que te disse que ele está errado? A palavra de Deus é que diz. E aí, meu irmão, se existe um Deus, preste atenção no que eu estou te dizendo. Se realmente esse Deus veio ao mundo, se realmente Ele enviou seu Filho amado, se realmente Ele morreu naquela cruz, o certo e errado de Deus não é somente roubar, matar e estuprar. Aí tem um monte de coisa na palavra dele. E aí, meu irmão, a Bíblia diz que tu é indesculpável. Tu é indesculpável se tu chegar na presença dele e dizer assim: ó, eu não sabia. Já pensou? Um policial me parar, começar a me dar uma multa, e eu dizer para ele assim: eu não sabia? Sabe o que ele vai dizer? Deveria saber, o problema é teu, existe uma lei. Fui atacado lá em Pernambuco, que eu estava com o farol apagado. Não ia ter chance. Eu não ia ter chance, porque mesmo que eu dissesse para ele, eu não sabia que precisava andar com o farol aceso durante o dia. Mas glória a Jesus que o meu nome não tem poder nenhum. Quando ele viu o meu nome, Samir Mohamed Saleh Diabo, ele já estava caneteando. O pastor Moço contou, né, na semana passada. Ele estava dando a multa. E eu só peguei e resolvi perguntar para ele assim: o senhor vai me dar uma advertência ou uma multa? Ele falou: vou te dar multa. Eu falei: poxa, policial, o único dia que a gente está tendo de descanso é essa segunda-feira. O resto a gente está trabalhando aqui, eu estou traduzindo esse pastor aqui e ministrando nas igrejas. E aí ele pegou, olhou para o Moses e falou em português: você é pastor evangélico? Bem assim. Não mostrou os dentes o tempo todo, isso aqui ficou branquinho. Imagina, eu com o negão Moses do meu lado, o negão Litos atrás, o João e duas mulheres brancas, acho que era a Karina e a Cátia. Aí ele assim: mas são pastor muçulmano? Eu falei: não,
nada contra muçulmano. Bem assim ele falou, não tenho nada contra muçulmano, mas eu não gosto, estou de olho aberto. Eu falei assim, tem que estar mesmo, você é raça ruim. Cresce que nem rato escondido. Falei assim para ele, eles crescem que nem rato, depois quando fica a maioria, eles tomam conta, tem que ficar de olho mesmo. Daí ele falou assim, então eu não vou te dar multa hoje. E bateu aqui no peito, ele está batendo continência. Ele falou assim, Shalom. Eu falei, Shalom Adonai, aleluia. Rapaz, saí faceiro. Pode perguntar, eu falei, saí buzinando, fazendo festa, porque eu achei que ia tomar multa e ponto na carteira. Falei, glória a Deus, meu nome não tem poder nenhum, mas o nome de Jesus tem muito poder. Amém, amados? Eu não sei nem porque eu contei essa história. Agora lembrei. Não tem desculpa você não conhecer a lei. Não existe desculpa. Ali foi Deus que deu o livramento. E o valor da multa eu gastei em almoço depois. Paguei para todo mundo, só de raiva. Fui lá para Porto de Galinhas, na praia, e mandei vir almoço na beira da praia. Esse aqui nunca tinha comido camarão e lagosta. Primeira vez, eu acho que vai ser a última. Glorificamos a Deus, mas eu vou te dizer de novo, amado. É obrigação tua. Se Deus existe, e aí tudo esse, eu sei que Deus existe, mas de repente tu está te questionando. É obrigação tua compreender que para Deus, na lei dele, não é só roubar, matar, estuprar. Tem muitas coisas, muitos detalhes. E nós vamos ser cobrados disso. Amém? Então Jesus, para que ele veio? Ele veio para isso, amados, para evangelizar os pobres. A Bíblia diz que não são muitos de nobre nascimento que são chamados. Pode olhar, não são. A Bíblia diz em 1 Coríntios, olha para a sua vocação, não tem muita gente nobre, não. São os mais pobres mesmo. São os cativos do demônio. Aqueles que não enxergavam, aqueles que não compreendiam que o diabo quer manter cego durante uma vida inteira para que você vá para o inferno. E a obrigação nossa como igreja é amar as pessoas até que os olhos delas estejam sem escamas, como o apóstolo Paulo. Ele conseguiu enxergar que o Deus que ele estava perseguindo era o Deus que criou ele. E eu creio que Deus fez isso, essa obra na vida da minha mãe. O Deus que ela não queria, na verdade é o Deus que salvou ela. Amém? É o Deus que salvou ela. O Deus que veio hoje, e ele diz hoje, se cumpriu essa escritura. Ele veio anunciar o ano aceitável do Senhor. Veja ali, versículo 19. E apregoar o quê? O ano aceitável do Senhor. O que significa isso, pastor? O ano aceitável, amados, para os judeus era barbado eles compreenderem. Porque em Israel as coisas funcionam por dias especiais, dias que é o sábado. O 7º dia sempre é um dia santo para eles. Depois, por anos, de 6 em 6 anos tu pode plantar, tu pode colher, mas no 7º ano tu não toca na lavoura, tu não toca na terra, tu deixa ela crescer normal e não pode mexer nela, para que não estrague a terra. E depois, 7 vezes 7 anos, quanto é que dá 7 vezes 7? 49. Depois que passarem esses 49 anos, quando chega no ano do jubileu, no ano de número 50, todos são perdoados. Não importa o que tu fez, é o ano da graça, é o ano aceitável do Senhor. Então como é que funcionava, pastor? Funcionava da seguinte maneira: eu podia ter, digamos que eu fui à falência financeiramente, e aí eu perdi todas as minhas terras. O meu irmão foi lá e comprou minhas terras. O meu conhecido foi lá e comprou. O meu vizinho foi lá e comprou. Eu fiquei tão mal que eu tive que vender meus filhos para ser escravos desse vizinho, porque eu não tinha mais, eu quebrei mesmo. A palavra de Deus diz que no ano de número 50, mesmo que o meu vizinho tenha comprado tudo, pagado, ele tem que me devolver tudo. Tudo. Porque é o ano aceitável do Senhor. É o ano da graça, é o ano do perdão. Lá no livro de Levíticos diz o seguinte, leia comigo aqui, capítulo 25. Santificareis o ano 50. Quase que eu... Santificareis o ano de número 50 e proclamareis o quê? Liberdade na terra a todos os seus moradores. Ano de jubileu vos será, e tornareis cada um para sua possessão. Aquilo que era teu volta a ser teu, e cada um para sua família. Mas eu estava como escravo, não importa, agora tu está livre. Amém? Mas isso é só uma figura daquilo que Jesus fez, amados. Porque agora todos os dias de todos os anos são dias e anos aceitáveis para o Senhor. Amém? Porque tudo aquilo que tem no Antigo Testamento foi só usado para que Deus pudesse colocar, pouco a pouco,
para que a gente pudesse compreender. Tudo que foi escrito é para que a gente possa compreender. Vamos ver mais uma coisa. Qual o preço que Jesus teve que pagar para que nós possamos, então, ter a vida eterna? Ele vai começar a revelar o que ele tinha que fazer para nos dar a vida eterna. O que ia custar para ele. Nós estávamos presos, na verdade, como reféns. Sabe o que é um refém? Quando alguém sequestra alguém, e aí ele exige o quê? Um pagamento. Que às vezes as pessoas falam que é um resgate, né? Tem que pagar um resgate. Pois a Bíblia diz aqui o seguinte: então Jesus, chamando-os, disse: sabeis que os governadores dos povos os dominam e que os maiorais o quê? Exercem o quê? Autoridade sobre eles. Não é assim entre vós. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. Isso aqui também não tem a ver com a mensagem, mas eu sublinhei porque eu quero falar com os maridos aqui. Tem algo que eu aprendi na minha caminhada. Eu fui criado num lar muçulmano. E o meu pai era o líder da casa. O meu pai era o cabeça, ele era o chefe. Só que, ao contrário desse versículo, o meu pai ele tinha que ser servido o tempo inteiro. Ele botava o pé dentro de casa, todo mundo tinha que servir ele. Os filhos e a minha mãe. Parecia até escrava a minha mãe, por causa da cultura. Por causa da cultura. O meu pai, muitas vezes, me fazia de controle remoto da TV, porque não tinha controle naquela época, mandava ficar de pé do lado da TV, tinha que mudar de canal para ele. E às vezes, porque a TV não pegava muito bem, e só pegava quando eu ficava do lado, tinha que ficar de antena. Não te mexe, porque eu quero ouvir o Jornal Nacional. Tá bom, pai. E eu acho que ainda tem marido assim hoje. Tem marido que entende errado a palavra de Deus, que pensa porque que é o marido, ele é o cabeça, ele é o homem, e ali no restante da casa tem que ser os servos, tem que ser o escravo. Mas eu descobri que é o contrário, amados. E para mim teve que ter uma mudança de mentalidade muito grande. Porque Jesus está dizendo assim, ó, não é assim entre vós, é o contrário. Aquele que quer ser grande entre vós será o que vos sirva. Então, maridos, se vocês querem ser grandes mesmo, serve a tua esposa e teus filhos. E eu não estou falando aqui por falar. Pode perguntar para minha esposa, pode perguntar para meu filho, e se você for na minha casa, você vai ver, você vai testemunhar. Na minha casa, eu sou o que mais serve os dois. Eu sou o que mais serve. Se tiver alguma coisa para fazer, eu estou fazendo. Por quê? Porque eu aprendi que é assim que funciona no reino de Deus. Então, estou dando uma dica para vocês, maridos. Se você fizer isso, em primeiro lugar, tu vai estar obedecendo a Deus. Tu vai estar amando a tua esposa como Jesus Cristo amou a igreja. Mas o mais importante, tu é o marido. E a Bíblia diz que a noiva, ela só age em resposta daquilo que tu faz. Nós, igreja, somos a noiva de Jesus. Sabia disso? Que é uma noiva? E o que está escrito na Bíblia? Nós, como noiva, amamos a Jesus por quê? Porque Ele nos amou primeiro. Vou falar de novo. Nós, a noiva, só amamos a Jesus pelo simples fato de que Ele nos amou primeiro. Não teria como nós responder se não tivesse iniciativa dele. Nós jamais estaríamos reunidos aqui se ele não tivesse iniciado o processo, se ele não tivesse sacrificado por nós. Não teria como. Não teria. Então, lembra disso, tu que é marido. Não é assim entre vós. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E aí, Jesus vai adiante. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será vosso servo. Quer ser o primeiro? Quer ser o mais importante? Tu vai ser o servo. E aí diz assim, versículo 28. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate por muitos. Sabe, amados? É fácil dizer assim, ó. Se alguém disser, Samir, tem um país na África, vamos pegar Uganda, que está passando por muita dificuldade. O povo está sofrendo, o povo está em miséria, o povo está em opressão, o povo está cativo. E eu sei que tu tem capacidade para governar eles. E eu estou te mandando lá para Uganda, tu vai entrar no palácio presidencial, tu vai ser um novo presidente de Uganda e tu vai governar eles. Isso é uma missão mais ou menos. Sair do Brasil, ir para Uganda, virar um presidente, virar um rei, e aí fazer com que as coisas fiquem melhor para aquela população. Tu vai lá para que eles tenham vida e vida em abundância. Tu vai governar. Tu vai sentar no trono. Tu vai ser o presidente. Isso é uma missão. Agora, se a tua missão fosse, tu vai lá e tu não vai governar.
de primeira. Tu não vai sentar num trono. Tu vai ter que se sacrificar por aquele povo. Pessoas que talvez tu nem conheça, pessoas que tu nunca viu, pessoas que não vão te entender, pessoas que vão cuspir na tua cara e vão te matar. Para que eles possam ter vida em abundância, essa é a tua missão. Não é ir lá e nascer num palácio, não é ir lá e sentar num trono, não. Tu tem que ir e primeiro tu vai ter que morrer numa cruz. Primeiro tu vai ter que ser sacrificado. Tu vai chorar, tu vai lamentar. Tu vai clamar pelo teu pai, o teu pai não vai poder te socorrer, ele vai virar as costas. E tu vai dizer, meu pai, por que me desamparasse? Tu topa essa missão? Foi isso que Jesus veio fazer, amado. Não foi simplesmente vir para que tu tenha vida em abundância e não custou nada para ele. Não. A missão dele foi assim, um dia tu vai reinar. Um dia tu vai estar no trono por toda a eternidade, mas antes tu vai ter que passar pela cruz. E se Deus pedisse isso para nós? Se Deus pedisse o sacrifício meu e teu, a gente realmente acredita que Deus vai cumprir? Porque Jesus, amados, ele estava na glória. A palavra de Deus diz o seguinte, lá em João capítulo 17. Tendo Jesus falado essas coisas, levantou os olhos aos céus e disse, Pai, é chegada a hora, glorifica teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. Assim como tu conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda vida eterna a todos os que lhe deste. Ele está falando com o pai dele, dizendo, Pai, chegou a hora, me glorifica agora, eu vou dar vida eterna para todos esses. E aí ele diz o seguinte, e a vida eterna é esta. Qual que é a vida eterna? O que está escrito ali? Que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. Agora, glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo. O que ele disse ali? Com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. O que Jesus está dizendo? Que ele estava bem antes que houvesse mundo. Ele estava na glória, Pai, Filho e Espírito Santo, vivendo em perfeita comunhão, estava tudo numa boa para Jesus. E aí um dia foi feita uma proposta para Jesus, meu filho, tu vai ter que ir lá e eles vão arrancar os cabelos da tua barba. E ele disse assim, quando me foi revelado esse plano, quando Deus me falou do que tinha que ser feito, eu não fugi, eu não virei as costas, eu ofereci o meu rosto para quem puxava os cabelos do meu rosto, eu fui cuspido na cara, eu ofereci minhas costas como um seixo, como uma rocha, para eles chicotearem. Eu estava bem, eu estava na glória. Às vezes as pessoas me perguntam, pastor, como é que tu veio lá do Havaí? Mas se eu acredito na vida eterna, se eu acredito que Jesus deixou a glória, como que eu vou falar que eu acredito se Deus está me mandando ficar aqui? Eu vou dizer, não Deus, eu não vou abrir mão do Havaí, então eu não acredito, eu acho que o melhor é o Havaí e que não vai ter mais nada. E é isso que eu te falei, se tu não acredita em Deus, o melhor que tu vai experimentar é isso daqui. Não vai ficar melhor. Daqui é para baixo, meu irmão. Então curte bastante, porque o inferno é bem pior do que isso. Isso é o melhor. Agora, se tu acredita em Deus, por mais difícil que esteja a tua vida agora, me ouça bem agora. Se você está aqui nessa noite, você acredita na obra de Jesus Cristo, e você já entregou a tua vida para Jesus como teu Senhor e Salvador, quando tu canta, Deus enviou seu Filho amado para me salvar, você compreende que realmente o Filho de Deus é ao mundo? Eu quero dizer uma coisa, pode estar ruim, pode estar muito ruim, mas daqui, para quem é crente, só vai melhorar. Esse é o pior que tu vai experimentar. Pastor, mas eu não estou passando dificuldade. Eu estou com um carro do ano, tenho minha casa própria, igual. É o pior. Daqui para o crente, é só subir. É para melhor. Então fique firme em Jesus. Se tu está mal, fica firme em Jesus. Se tu está bem, fica firme em Jesus. Se tu está no luxo, fica firme em Jesus. Está passando por dificuldade? Fica firme em Jesus. Porque o apóstolo Paulo disse assim, eu aprendi a passar por todas as coisas. Eu tanto sei estar honrado, como sei estar humilhado. Já tive na abundância, já tive na fome. Em tudo isso, eu tenho força em Jesus Cristo. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Amém? Daqui para o crente, só vai melhorar. Pastor, mas eu estou passando por um legítimo inferno. Só vai melhorar para ti. Só vai melhorar. Agora, se tu não é crente, meu irmão,
E se já está ruim, se você assim, pastor, estou passando para o inferno, só vai piorar. Não, está tudo bem comigo. Curte então. Apóstolo Paulo diz isso. Pode beber, pode te embriagar, enche tua cara, porque se não acredita em ressurreição, se não acredita em vida eterna, vai fundo, porque é só isso aqui que tu tem. Não vai ter mais nada para ti. As coisas vão ficar feias. A vida eterna é esta, que conhecemos o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo que Deus enviou. Vou pedir para o pessoal do louvor subir aqui para a gente fazer Deus enviou seu Filho amado. Eu quero ler com vocês um último texto, que está lá em Filipenses capítulo 2. Vejam comigo aí. Filipenses capítulo 2, versículo 5. O que está escrito ali? Tende em vós o mesmo... Vamos lá, igreja. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em... Pois ele, subsistindo em forma de Deus, ou seja, ele já era Deus, Jesus, ele já existia como Deus, ele era todo poderoso, mas ele não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Ele não se agarrou nessa posição de ser Deus. Ele não disse assim, não, eu sou Deus, daqui eu não saio, daqui ninguém me tira, eu não vou me rebaixar. O que está escrito na palavra aí? Antes, vocês lêem o que está em amarelo ali, antes, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, para quê? E toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Eu não sei quanto a você, mas eu quero te garantir, eu te garanto, eu boto minha vida e a vida da minha família hoje. Eu sei que minha esposa não vai nem me repreender, porque ela não gosta de coisas, mas eu boto no fogo a minha vida e a vida da minha família, se isso aqui não vai acontecer um dia. Um dia, todos os joelhos, mesmo que tu esteja aqui nessa noite e tu não queira se dobrar hoje, um dia, por bem ou por mal, salvo ou não salvo, te entregando ou não te entregando, tu também vai ter que pegar e admitir. Não vai para o céu, se tu não te entregar antes, tu não vai para o céu. Mas igual, todo joelho vai ter que se dobrar, e toda língua de todo ser humano vai ter que admitir que Jesus Cristo é o Senhor, porque isso vai ser feito para a glória de Deus Pai, e Deus jamais vai perder a glória dele. Então eu quero te dizer nessa noite, eu te digo em amor no meu coração, não deixa passar mais um ano onde as pessoas vão celebrar Natal, vão te dizer Feliz Natal, e isso vai passar batido no teu coração, sem que tu entenda o sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Não deixa passar mais um ano sem que tu entenda o porquê do Natal. O que Jesus veio fazer aqui, veio te dar a vida eterna, porque a vida eterna é conhecer a Deus e conhecer também aquele que Deus enviou, Jesus Cristo, seu Filho. Amém? Vamos ficar de pé, nós vamos adorar a Deus. Depois eu vou chamar já o Lucas e a sua família para vir daqui para frente. Tá, vamos se preparando, nós vamos adorar agora. Não, eu quero... Deus enviou. Aleluia. Feche teus olhos aí, querido. São 9 horas. Consegui. Glória a Deus. Aleluia, Deus. Obrigado, Pai. Fala com Deus. Fala com Deus, porque nesses dias Deus vai te colocar pessoas, durante esse período do advento, da vinda de Jesus Cristo, Deus vai colocar pessoas, onde as palavras que tu ouviu nessa noite, tu vai poder usar a respeito da vinda do Cristo, a vinda do Messias, a vinda do Salvador. Não deixa anestesiar teu coração, em nome do Senhor Jesus. Enquanto nós adoramos, eu quero que tu feche teus olhos. Se tu não conhece a letra, pode abrir para cantar, não tem problema. Mas eu quero que tu entre na presença de Deus agora. Entra na presença de Deus. Deus Aleluia, meu Pai.
Entenda que você tem que cantar com o teu coração. Me salvar e perdoar na cruz morrer por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Entre em adoração na presença de Deus, igreja. Entra na presença de Deus. E Ele vive. Aleluia! Posso crer no amanhã. Santos, tu dê a mão para a pessoa que está do teu lado. Vamos fechar esses corredores aqui. Dá a mão para a pessoa que está do teu lado. Temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Oh, Deus. E quando enfim Vai chegar um dia, mano. Vai chegar um dia. Nós vamos passar chegar dessa vida para uma outra. hora Vamos ter que enfrentar essa morte. em que a morte Só em Jesus eu tenho vitória. Só em Jesus. enfrentarei sem medo então. Aleluia! Terei vitória. Declara. Não tenho medo da morte. Verei Na glória. o meu Jesus, que vive está. Porque Ele vive. Aleluia! Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei que A minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Porque Ele vive. Aleluia! Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Aleluia! Aplaude esse Deus, aplaude Ele, aplaude Ele, aplaude Ele. Ele está vivo, Ele merece ouvir, Ele merece ouvir. O sacrifício dele valeu a pena, valeu a pena, valeu a pena, Jesus. Valeu a pena, meu Pai, sacrificar teu filho por nós, Pai. Valeu a pena, tu nos salvou, Deus.
Tu nos salvou, Deus. Aleluia. Nós não vamos embora, igreja. Eu quero que todos fiquem até apresentarmos a Manuela, para que nós possamos estar orando. Vai dar 5 minutos a mais. Mas antes disso, eu quero que tu diga para Deus a mesma oração que eu fiz com a minha mãe. Feche teus olhos, coloca a mão no teu coração e diga: Senhor Jesus, eu quero te dizer obrigado, muito obrigado, por teres vindo ao mundo e morrer na cruz para me perdoar. Diga: Senhor Jesus, eu abro o meu coração e eu te convido nessa noite. Entra, Senhor, seja o meu Senhor, seja o meu Salvador, porque eu quero declarar de hoje em diante que não é apenas uma canção. A minha vida está nas mãos do meu Senhor, que vivo está. Jesus, eu creio que tu venceu a morte, tu estás na glória e eu sou teu. Muito obrigado, Jesus. Amém. Amém. A família vem para cá. Aleluia. Nós vamos apresentar agora a Manuela. Eu quero que a igreja agora, você que crê nesse Deus, você que realmente pode declarar que a tua vida está nas mãos desse Deus. Se tu pode declarar que a tua vida está nas mãos desse Deus, é porque você é um filho do mesmo Pai, e nós somos uma família. E agora, como família, nós vamos receber mais um membro dessa família. Fiquem aqui na frente, bem no centro, o casal e os outros familiares em volta. Aleluia. Aleluia.